O Enem mudou ou não mudou? Que treta é essa dos repertórios de bolso na redação? Prof, ó, fica aqui nesse vídeo que vai ser o vídeo definitivo sobre repertórios de bolso que você vai ver por aí na internet. E eu vou mostrar textos nota 1000 que não seriam mais nota 1000. E lá no final eu vou falar como você, prof, pode ajudar os seus estudantes em relação aos repertórios de bolso e também vou fazer uma previsão aqui de como vão ser corrigidas as redações em relação ao repertório de bolso. Roda a vinheta. Se você é novo por aqui, já te inscreve, né? E era isso. Vamos lá. Repertórios de bolso, gente. Em 2024, o Enem trouxe no treinamento presencial dos professores esta frasezinha que está aparecendo aí. Redobrar a atenção à efetiva pertinência e produtividade para a redação dos repertórios de bolso, aqueles pré-selecionados pelos participantes independentemente do tema. Ou seja, a cartilha do participante, os materiais prévios, não tinha nada de repertório de bolso no treinamento presencial. Depois do exame, depois do Enem aplicado, eles colocaram 2 linhas. Foi algo mais desorganizado, vamos dizer assim. Colocaram a Utopia do Thomas More como exemplo, né, de um texto que tenha um repertório de bolso, pediram uma atenção. A gente viu, os professores que estão mais atentos, uma certa confusão nas notas do ano passado, principalmente relacionadas à competência 2 e 3, justamente por causa do Sebrasp, porque o Sebrasp não faz nada direito. Aí neste ano eles melhoraram e trouxeram no material dos corretores este parágrafo aqui. Textos baseados em repertórios de bolso, referências a filósofos, sociólogos, pesquisadores, autores, entre outros, e uso de citações, conceitos ou informações genéricas que são empregadas de forma inadequada e sem conexão clara com o tema abordado. Basicamente, são exemplos que não se encaixam bem no contexto do texto, sendo artificiais e pouco relevantes. É o repertório decorado, normalmente memorizado a partir de modelos de redações, e que poderia ser aplicado a qualquer tema, sem relação específica com o assunto tratado na proposta de redação. Ou seja, prof, o Enem não está criminalizando e não está buscando penalizar repertórios específicos, a Constituição, o Thomas More, o Bauman, a Hannah Arendt, a Djamila Ribeiro. Não é sobre isso. Não é X, Y ou Z. O que o Enem está buscando penalizar, o que o Enem está buscando atingir, são os modelos prontos de redação. Esses textos pré-feitos, pré-fabricados, que o estudante vai para a prova já com o texto memorizado, inclusive com o seu repertório. Como ele não consegue trabalhar a frase memorizada, como ele não consegue entender qual sintaxe é de um modelo pronto ou não, ele está atingindo, ele está indo nos repertórios, tá? Presta atenção aqui, prof. Isso não significa que Constituição é proibido, que Bauman é proibido, que Hannah Arendt é proibido. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele só está dando uma atenção maior a esses repertórios que muitas vezes não possuem produtividade, não possuem pertinência nenhuma com o tema. Beleza? Aí na cartilha do participante, o Enem trouxe agora para toda a comunidade, para toda a galera, né, para os milhões de estudantes, a questão sobre o repertório de bolso, dizendo um pouco diferente do material, dizendo que são referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelo participante, de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema. É como se fosse um repertório guardado no bolso para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. Vamos lá. Todo o repertório que o estudante escrever está guardado no bolso dele, está guardado na cabecinha dele. Ele não vai criar um repertório do nada. Então, essa nomenclatura acaba gerando uma certa confusão. Por quê? Porque parece que o estudante precisa ser absolutamente original e autoral naquele momento. E não é isso, porque as nossas referências vão com a gente na prova, né? O que o Enem está querendo dizer e atingir é isso, são os modelos prontos. É dizer assim, não basta mais você vir com o argumento e o repertório como receitinha. E sim, nesse sentido, há uma mudança do Enem.
O Enem está buscando atingir modelos prontos. Então vamos lá, o Enem mudou ou não mudou? O Enem não mudou em termos de grade, o Enem não mudou em termos de regulamento, de material, ele não mudou, tá? Seguindo a mesma ideia. Mas ele mudou, por quê? Porque ele está pedindo uma atenção maior aos repertórios de bolso. E isso vai, né, nessa cascata Enem, coordenadores regionais, coordenadores de escola, coordenadores de sala, corretores. Nessa cascata vai atingir sim os corretores vão olhar com mais atenção e vão penalizar mesmo aqueles repertórios que estejam absolutamente produtivos. Eu não confio em corretor, eu sempre digo isso. Então o corretor vai olhar de repente uma utopia e vai pensar que aquele repertório é de bolso sem olhar com muita atenção aquilo ali. Então a recomendação é para a gente evitar sim esses repertórios frequentemente utilizados, né? Gilberto de Menstein, por exemplo, que a gente vai ver agora, tem tudo que é redação nota 1000 e o Enem não quer mais. O Enem está dizendo, chega, não, eu não quero que o estudante vá para a prova dizendo, o governo não faz nada e aí eu vou citar o Cidadãos de Papel. Essa é a ideia. Então vamos olhar agora 2 parágrafos de redação, nota 1000, nos anos anteriores e que hoje a gente pode sim considerar isso um repertório de bolso. Primeiramente, cabe destacar que a saúde é um direito assegurado constitucionalmente a todos os cidadãos brasileiros. Nesse viés, é pertinente trazer o discurso do escritor Gilberto de Menstein no seu livro Cidadão de Papel. Olha só, no qual ele conceitua os cidadãos de papel, indivíduos cujos direitos constitucionais não são garantidos na prática. Dessa forma, depreende-se que os tratamentos precários oferecidos pelo Estado ferem os direitos da parcela da população que necessita de atendimento psiquiátrico adequado, deixando-o na condição inaceitável descrita por Dimenstein. Percebe que aqui a gente não tem uma relação com o tema e o repertório. Ele está solto ali, ele está um pouquinho encaixado com o argumento, mas aparece sempre. O que o Enem está querendo? Ele está dizendo, isso aqui já não serve mais para a gente. Tá? A gente está, assim, mais exigente na C2. Agora vamos olhar, 3 anos depois, uma outra nota 1000. Além disso, é inegável que o Estado contribua para a persistência da problemática. Em sua obra O Cidadão de Papel, o escritor Gilberto de Menstein retrata um país no qual garantias constitucionais são restritas ao papel. Paralelamente, não tão distante da ficção, o governo brasileiro, apesar de possuir a Constituição Federal, é omisso quanto à lamentável situação de trabalhadores do cuidado. Inclusive os baixos salários destinados a essas mulheres, aqui ele começa a falar do tema. Mas percebe que a relação do repertório, de novo, com o tema está muito fragilizada. A pessoa poderia trocar ali trabalhadoras do cuidado por pacientes psiquiátricos, por pessoas que não têm documento, né? Ou a lamentável situação em relação à herança africana. Poderia colocar qualquer tema ali. Nesse sentido, o Enem começou a perceber que, ano após ano, os argumentos e os repertórios se repetiam. E isso acabava tirando o foco, que é a prova de redação, a escrita, né? Então, este repertório que tem toda a estrutura, toda a embalagem dele já pronta, o vínculo dele já está pronto, ele se vincula ao argumento, mas ele não é próximo ao tema, esse repertório é agora considerado um repertório de bolso, tá? Nem sempre foi assim, presta atenção, porque que nem sempre foi assim. O repertório, se estivesse ligado ao argumento, era considerado produtivo. E não existe pela grade do Enem um repertório produtivo que não seja pertinente. O repertório produtivo já ganha 200 pontos na hora. O que o Sebrasp está querendo, o que o Enem está querendo, é um recado para os estudantes, o quê? Não, só um pouquinho. Eu preciso ter a pertinência ao tema e depois ver se essa pertinência está com o uso produtivo. Então eu preciso de um repertório que se vincule realmente ao tema. Essa é a ideia. Como você, prof, pode ajudar o seu aluno, o seu estudante em relação aos repertórios de bolsa? Meu Deus, mas o meu estudante só tem a Constituição, meu estudante só tem o John Locke. A gente tem que buscar maneiras dessa Constituição, desse John Locke, ser produtivo, tá? Então é fazer com que o estudante pense mais na escritura do seu texto, no processo de escrita do texto. Como a gente pode fazer a produtividade de diversas formas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, sim, dar mais repertórios para o seu estudante, repertórios
que não sejam tão batidos, né, no Enem. Então, esses repertórios que não aparecem tanto, principalmente nas redações nota 1000, que são as redações usadas aí de exemplo, né? E separar por eixos. Então, buscar para o estudante o quê? Olha, gente, se o Enem trabalhar alguma coisa relacionada a trabalho, vocês podem buscar X, Y e Z. Se o Enem buscar alguma perspectiva de minorias, uma perspectiva de precarização, pode ser X, Y e Z. Se o Enem buscar alguma coisa relacionada à infância, à educação, a crianças, pode ser X, Y e Z. A gente vai ter que começar a separar isso com caixas maiores para que o estudante, sim, tenha repertórios pelo menos vinculados ao assunto que o Enem está querendo trabalhar. Isso já vai facilitar muito a vida dele. E aí, o que vai acontecer neste ano? Tá? Um pouco o que aconteceu no ano passado, ainda mais potencializado. Então, acredito que sim, que as redações vão ter notas mais baixas, principalmente na C2 e na C3, e vai ter uma confusão generalizada de como se corrigem os repertórios, porque tem um erro muito grande em relação aos repertórios de bolso. Ele dá uma interpretabilidade, uma subjetividade para o corretor. O corretor tem que analisar se aquela produtividade está feita ou se ela é feita anteriormente. E isso dá uma margem muito arriscada para o corretor, porque existe ali um pensamento, uma subjetividade. Então, ao fim e ao cabo, os corretores vão corrigir repertórios de bolso à sua maneira um tanto. E isso vai ser um fator que vai aumentar, vamos dizer assim, a lógica da sorte. Porque vai ter duas diretrizes sendo aplicadas. Com certeza terão duas diretrizes. A primeira, o corretor olhou Utopia, ele já não validou aquele repertório, ele vai buscar outros. E a segunda é um corretor que olha Utopia e vê a produtividade. Vai ter esses dois tipos de corretor, fato. E uma coisa importante para a gente ir encerrando é que, fora essa regra, nada mudou, certo, prof? Então, o que acontece? Se o estudante coloca lá um Bauman, um Thomas More, um John Locke da vida, não significa que mesmo o corretor avaliando aquilo ali como um repertório de bolso, que a redação vai ter 120 na competência 2. Não. Pode ser que a redação tenha 200 na competência 2, porque nós teremos outros repertórios. E aí, o repertório é sempre avaliado pelo nível mais alto. Então, a gente busca todos os repertórios do texto, a gente olha aquele que tem uma maior pontuação e nessa maior pontuação a gente dá a nota da C2. Então, se nós temos um repertório de bolso no texto e no mesmo texto nós temos um repertório que ele é legitimado, que ele é pertinente, o seu uso é produtivo, ou seja, tá tudo bonitinho, a gente vai dar 200 sim, por causa desse segundo repertório. Ficou alguma dúvida, prof? Comenta aqui embaixo, né? E se você é um estudante, presta atenção, não cai. Se você é prof também, porque eu vejo muito prof caindo, não caia nessas fake news da internet sobre redação do Enem. Sempre pense, olhe, veja, pesquise os materiais oficiais e aí a gente dialoga, né, entende estes materiais. Tá bom, prof? Fico por aqui, um beijo para você e até o próximo vídeo.